Olá, inexplicáveis! Para quem não me conhece, meu nome é Sariane e seja muito bem-vinda ao nosso canal. Esse é um quadro do nosso canal onde conto relatos inexplicáveis que aconteceram comigo e com outras pessoas que nos enviam seus relatos. Relatos reais que aconteceram com a gente e que são simplesmente inexplicáveis. E se você tiver alguma teoria para explicar os relatos aqui contados, deixe nos comentários. E se tiver algum, mande-nos para nós, tá bom? No e-mail que eu vou deixar aqui nos comentários. E se não é inscrito, aproveite e se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like para fortalecer o canal. E hoje, na companhia do nosso gatinho sem vergonha, o Whisky, que também tem um canal no YouTube, depois eu vou deixar aqui o link para vocês se vocês quiserem seguir, está aqui conosco. Está dormindo tão quentinho, aproveitando esse friozinho de inverno que tá terrível. Então, bora se aconchegar debaixo das cobertas, aproveitar esse friozinho de inverno com uma boa história de terror simplesmente inexplicável. Hoje vou contar para vocês algo que aconteceu comigo. Como alguns sabem, e eu relato aqui, às vezes eu sinto, vejo, ouço algumas coisas sobrenaturais. Minha mediunidade é um pouco aflorada. Desde muito nova sempre foi assim. E nessa época, eu morava sozinha no apartamento. Era solteira. E eu chegava do trabalho e sentia que tinha alguma coisa naquele quarto me observando. Mas eu não conseguia ver nada. Fazia minhas orações, fazia as minhas defumações na casa, ligava meus incensos, minhas meditações, limpava aquela casa de tudo quanto é jeito. Mas quando eu ia dormir, eu sentia que tinha alguém me olhando. Só não conseguia identificar o quê. E não conseguia dormir, porque toda vez que eu dormia, eu era encaminhada para sonhos terríveis, tenebrosos, que até hoje eu não esqueço. Sonhos terríveis, verdadeiros pesadelos. Até que teve um dia que eu, quase pegando no sono, vi um vulto atrás da porta. Pensei comigo, não vou acordar, não vou abrir os olhos agora, vou ficar quietinha, esperando para entender o que era aquilo que tanto me fazia, que tanto me observava e me fazia mal. Assim, eu fiquei com os olhos entreabertos e bem quietinha. Quando eu vi aquela sombra se arrastejando e esticando umas mãos como se fosse uma sombra humanoide, estava escorregando assim para cima do meu colchão, da minha cama. Quando estava quase para agarrar meu pé, eu tirei minha coberta e olhei no fundo dos olhos daquela criatura. Aquela criatura não tinha rosto. Hoje eu vejo outros relatos e vídeos do mesmo ser que eu vi no meu quarto naquela noite. Era um dos homens sombras. Não sei se vocês já ouviram falar dessas entidades. Eu vi aquela criatura, olhei na face daquela criatura e não tinha rosto. Era só sombra humanoide, mas com um volume. Não estava encostado na parede, estava subindo na cama. Quando essa criatura me viu, ficou olhando para minha cara e saiu correndo. E quando saiu correndo, não saiu correndo com pés, não. Saiu se rastejando como se fosse uma sombra. E passou pela cozinha e saiu pela porta. Já não é a primeira vez que eu vejo uma dessas criaturas. Como eu disse, já não é a primeira vez que eu vejo uma dessas criaturas. Desde então, quando eu vi aquela criatura saindo, não sei se eles não podem ser descobertos. Não sei. Eu só sei que eu fiquei estagnada com o que eu vi. E já tinha visto alguma coisa assim, mas não olhei diretamente na face dessa criatura. E nessa noite específica eu olhei. E não tinha nada além do vazio, o escuro e o vazio.
Por isso que me dava tantos pesadelos. Não sei se alimentava da minha energia ruim. Eu não sei se me provocando pesadelos conseguia sugar alguma energia. Eu sei que aquela criatura, depois que saiu da minha casa, deu um alívio energeticamente na minha vida também. Como eu disse, não era a primeira vez que eu já cruzei o caminho com esses homens sombra, com essas entidades sem rosto que ficam encostadas como sombra. Uma vez, retrocedendo esse episódio que eu contei, estava eu na casa de uma paciente minha. Estou fazendo um cronograma voltando das vezes que eu já cruzei o caminho com esses homens sombra. Não gosto. Não sei se são bons, se são maus. Não entendo muito. Se você sabe de alguma coisa, deixe nos comentários. Se você já presenciou, se você já cruzou o caminho com os homens sombra, ou sabe de algum relato, nos encaminhe no e-mail que eu vou deixar aqui no comentário. Um dia eu estava com uma paciente. Nessa época eu trabalhava pelo home care, não estava no hospital. E já acontecia ter alguns relatos dessa casa, porque essa foi uma das pacientes que mais... A casa era assombrada. De verdade, a casa era assombrada por um espírito de uma criança. Não só eu, meus colegas também viam e ouviam. E enfim, tem relatos aqui no canal. Dá uma procurada lá que vocês vão gostar de ouvir. Mas num dia específico, dentre as coisas que já aconteciam naquela casa, eu acordei com essa mesma pressão no peito. Eu acordei com uma sensação ruim de sufocamento. Sufocamento para respirar. Uma pressão no peito. Eu estava dormindo na poltrona do lado da minha paciente naquela época, no quarto dela. Minha colega estava dormindo no sofá da sala e eu acordei com aquela pressão, aquela coisa ruim, uma energia ruim naquele quarto. Aquele quarto todo escuro, porque ela gostava de dormir tudo escuro. Não vi nada, mas aquela energia ruim. Aquela sensação horrível. Levantei e fui, era de madrugada, e fui ficar na mesa da cozinha, que dava acesso para ver a sala e o quarto da minha paciente. E fiquei lá tomando um cafezinho, quando de repente eu vi uma sombra, igual do relato que eu acabei de contar, escorrendo pelo quarto e passou pela sala, olha, até me arrepio, passou pela sala onde estava dormindo minha colega e saiu pela porta da sala. Isso eu vi com os meus olhos, era uma sombra escorrendo assim. Sem forma, só uma sombra. E muito rápida. Quando ela passou pela minha colega deu um pulo e falou: "Ah, você viu?" Ela também viu. Aí ela correu pra cozinha junto comigo e ficamos ali. Na hora que a sombra passou pela porta, começou a escutar uns gritos na rua. Uns gritos horríveis, uns gemidos, uns ganidos. Nossa senhora, era horrível. A gente ficou na cozinha ali juntinha, esperando e torcendo para aquela noite de terror a acabar. No manhã seguinte, quando entregamos o plantão, antes de eu ir embora, minha colega: "Sari do céu, você viu como está o portão?" Eu falei: "Não, como?" "Cheio de sangue. A gente não sabe o que houve naquela rua quando aquela entidade passou por ali. Mas o portão da nossa paciente amanheceu cheio de sangue. Não sabemos se é de bicho, não sabemos se é de gente." Ficamos simplesmente assombradas, aterrorizadas daquela noite. Uma noite simplesmente inexplicável. Não querendo eu cruzar o caminho mais com essas entidades, mas parece que elas estão por toda parte. E eu não sei o porquê e o que atrai elas. Elas lembram muito os dementadores do Harry Potter. Não sei quem conhece, mas lembram bastante. E sugam a energia da pessoa. Nessa noite específica, estava eu com meu falecido marido, agora já é... Antes desta vez, a primeira vez que eu cruzei o caminho com um desses homens sombra,
Não foi na UTI, não foi na minha paciente e não foi no meu apartamento. Isso foi mais pra frente. Foi um dia que eu estava lavando louça na minha antiga sogra, com os meus antigos familiares, né? Todo mundo estava reunido e brincando e rindo. Eu estava lavando louça, todo mundo estava ali se divertindo atrás de mim. E eu vi um vulto passando na janela da pia. Quando eu vi esse vulto, ele foi pra lá. Quando eu olhei pra ele, mas foi muito rápido. Quando eu olhei, ele estava segurando a lata de lixo. E ele olhou pra mim. Eu fiquei tão chocada que eu larguei a louça que eu estava lavando. Fiquei olhando pra ele e ninguém viu nada. Ele largou a tampa da lixeira e saiu correndo muito rápido. Também não tinha face. O pessoal só escutou o barulho da tampa da lixeira caindo. Também não tinha face. Esse dava a impressão que não era só uma sombra, dava a impressão que tinha uma textura um pouco mais lisa na pele, semelhante à do Venom, digamos assim, bem piche, sem rosto, não tinha rosto, mas ele olhou pra mim quando eu olhei pra ele. Eu larguei a louça e ele largou a tampa da lixeira que estava forçando o lixo. E ele saiu correndo tão rápido quanto ele veio correndo. Não entendi nada. Como tudo aconteceu tão rápido, fiquei quieta e não me manifestei para ninguém, porque ninguém iria acreditar. Talvez, não sei. E como a internet tem muita gente, muito mais do que eu posso imaginar, tem gente que não acredita. E tem gente que já vivenciou as mesmas coisas. Então eu pergunto pra você: você já vivenciou ou já presenciou algum desses homens sombra, sem rosto, humanoides, que escorregam entre as madrugadas, entre as sombras noturnas do quarto, que nos observam a dormir, que nos invadem os sonhos, que estão por perto de lixeiras ou coisas imundas? Você já presenciou algum desses? Se sim, mande-nos o seu relato, que eu conto aqui também. Tenho certeza que em algum lugar alguém já vivenciou o que eu vivenciei, contado aqui hoje. Foi momentos não agradáveis para mim e não sei o que é até hoje. Se você souber ou tiver alguma teoria, deixa aqui nos comentários. Adoraria conversar mais a respeito. Não esqueçam de deixar seu like e espero vocês nos próximos relatos inexplicáveis.